senhora acadêmica, senhores acadêmicos, senhoras e senhores, os que aqui se encontram presentes, os que estão mais estendidos no tempo, mas estão presentes como nós. É um ciclo muito bonito este, coordenação dos ciclos pela acadêmica Ana Maria Machado, e este ciclo especificamente com a coordenação do nosso querido amigo acadêmico Geraldo Carneiro, que fará a apresentação do Jorge Furtado, quem deu as boas-vindas em nome da academia, dos acadêmicos, do público. Eu farei, pela segunda vez, o que não se deve fazer, que é uma gafe que eu precisaria cometer em virtude de algumas decisões que eu tenho que tomar agora, durante a apresentação, que é apresentar e ir embora. O que pode ser também uma repaginação visual, é uma desculpa que eu preciso, obviamente, declarar. Embora bastante conhecido, Jorge Furtado, nosso querido Geraldo Carneiro, é sempre bom lembrar que é o nosso caro acadêmico, poeta, letrista, roteirista de televisão, teatro e cinema. É autor dos livros de poesia Em Busca do Sete Estrelo, Verão Vagabundo, Piquenique em Xanadu, Prêmio da Lei Sarney de Melhor Livro do Ano, Pandemônio, Folias Metafísicas, Por Mares Nunca Dantes, Lira dos 50 Anos e Balada do Impostor. Geraldo Carneiro publicou também Vinícius de Moraes, A Fala da Paixão e Leblon, A Crônica dos Anos Loucos, além de alguns sonetos traduzidos de William Shakespeare, na bela coletânea Sonhos da Insônia, Impressões do Brasil, 97, publicada em parceria com Carlito Azevedo. Geraldo Carneiro escreveu letras para canções com diversos parceiros, pouca coisa, como Egberto Gismonti, Astor Piazzolla, John Nashling, Francis Haim, Wagner Tiso, além de textos para cinema, teatro e TV. Pelo último roteiro escrito, a adaptação da novela O Astro, em parceria com Alcides Nogueira, recebeu o prêmio Emmy. No cinema, Geraldo assinou os roteiros dos filmes Eternamente Pagu, de 87, Norma Bengel, eu estava naquele teatro no cinema do Venceslau Braz, ainda me lembro, O Judeu, de 1996, escrito com Milor Fernandes, Gilvan Pereira, e o diretor do filme, João Tob Azulay. Geraldo teve diversos textos teatrais ensinados, originais e traduções, entre os quais A Tempestade, As You Like It, e Antônio e Cleópatra, de William Shakespeare. A Bandeira dos 5.000 Réis, encenada em 86, publicada em 92. Manu Saruê, ópera Pós-Tudo, com música de Wagner Tiso, encenada em 88, e eu também me lembro dessa apresentação. Antes de passar, portanto, a palavra ao nosso acadêmico e querido amigo Geraldo Carneiro, que fará a apresentação Jorge Furtado, eu, mais uma vez, com todos, me desculpo e dou o alívio da partida e os deixo com as musas, enquanto eu vou para os musos, né? Boa noite. Temos aqui o privilégio hoje de receber o Jorge Furtado, que vamos falar sobre cinema e literatura. Houve aqui na Academia Brasileira de Letras, entre os fundadores, o grande comediógrafo Arthur Azevedo, uma figura relativamente esquecida e desvalorizada, era um comediógrafo extraordinário, e, apesar de a dramaturgia não ser uma arte muito conhecida naquele tempo, nós tínhamos como fundador maior Machado de Assis, que era um craque de dramaturgia, capaz de fazer coisas tão mirabolantes do ponto de vista narrativo que talvez hoje, por um leitor desavisado, fosse confundido com Quentin Tarantino ou com Jean-Luc Godard. Para pagar essa dívida para com a dramaturgia, iniciamos hoje esse ciclo em que falamos de cinema e literatura, e o nosso convidado inicial é o cineasta e roteirista Jorge Furtado, cujo currículo passo a ler aqui de maneira muito resumida. Ele é diretor e roteirista dos longas Houve Uma Vez Dois Verões, O Homem que Copiava, Meu Tio Matou um Cara, Saneamento Básico, o filme, O Mercado de Notícias, Real Beleza e Quem é Primavera das Neves. Dirigiu também alguns longas extraordinários, tive a sorte de acabar de revê-los. O Dia em que Dorival Encarou a Guarda, Barbosa, sobre o nosso primeiro grande e monumental fracasso futebolístico, em 1950. Felizmente, tivemos algumas alegrias de lá para cá. Ilha das Flores, que é uma obra-prima,
que tem como protagonista um tomate. É uma coisa de uma inovação, de uma criatividade muito rara. Esta Não É a Sua Vida e O Sanduíche. Para a TV Globo, Jorge dirigiu a série Cena Aberta, a minissérie Luna Caliente, o Decamerão e 3 temporadas de História do Amor. Acho que não é História do Amor. História do Amor? Não é História de Amor? Engraçado, não, né? É História do Amor. Foi aquela série... série no Fantástico. No Fantástico, me lembro. E os telefilmes Homem de Bem e Doce de Mãe. Jorge ganhou 2 prêmios Emmy Internacional pela série Doce de Mãe, né? Prêmio de melhor atriz, a Fernanda. Atriz e melhor série. Melhor programa, né? Melhor série. Uhum. Seus últimos trabalhos para televisão são a série Mr. Brown, que eu considero extraordinária, e Sob Pressão, também 2 séries muito sintonizadas com a contemporaneidade. Então, temos aqui hoje o prazer e a alegria de receber Jorge Furtado. Muito obrigado, muito obrigado. É um enorme prazer estar aqui. O Geraldo, quando me ligou, eu estou te convidando para... Já aceito, já não sei nem o que é, mas já estou lá. Estar aqui com vocês, nessa casa. Eu fui criado entre livros, cresci numa biblioteca, meu pai tinha uma bela biblioteca, e vivo entre meus livros e pretendo envelhecer lá, como diz o Próspero, eu, pobre homem, minha biblioteca é reino de bom tamanho. Então, um prazer e uma honra estar aqui. E a honra pode ser imerecida, mas o prazer nunca é. Eu escrevi um texto, eu disse, eu vou ficar nervoso, esse é o pior lado das câmeras, então eu vou me preparar, eu escrevi, eu vou ler comentando. O tema do ciclo é o cinema e a literatura, e eu me propus a falar sobre a arte do roteiro, um objeto abandonado na fronteira, nem cá nem lá, com um pé no país das letras e outro na terra das imagens e dos sons. Há muitas definições de cinema, a minha preferida é de Abel Gance. O cinema é a música da luz. Como a música, o cinema tem uma duração determinada, um andamento e um ritmo, conduzido pelo maestro e os músicos, e a partitura dessa sinfonia é o roteiro. Há muitas definições de literatura, e todas incluem a ideia de um texto para ser lido, o que não é o caso de um roteiro, cujo destino geralmente é o lixo, logo que o filme fica pronto. Cada integrante da equipe lê o roteiro com uma atenção específica. Os atores leem diálogos e ações, o fotógrafo se preocupa em saber se a cena é noturna ou diurna, o produtor conta as locações e figurantes, o diretor de arte presta atenção nos cenários, objetos e figurinos. Para um leigo, a leitura de um roteiro pode ser muito chata. Pode, mas não precisa. Alguns roteiros são ótimos de ler, eu penso em Billy Wilder, Bergman ou Woody Allen. É importante lembrar que o cinema pode pedir emprestado na literatura a força das palavras, mas ele também se alimenta da fotografia, do teatro, da música, da dança, da pintura, criando a sua própria linguagem, com os movimentos de câmera, os enquadramentos, os cortes, a cor e a luz, uma linguagem que está em constante transformação, como qualquer linguagem. Literatura e cinema são países vizinhos, e as relações entre eles nem sempre são amistosas. Eu lembro a frase de um dos pioneiros do cinema, Thomas Edison: "Estou trabalhando numa invenção extraordinária, e em pouco tempo as crianças não precisarão ler nenhum livro." A profecia de Edison, felizmente, não se cumpriu, pelo menos não inteiramente, não contem com o fim do livro. Mas é certo que parte da necessidade de ouvir e contar histórias, que até o século XIX era atendida pela literatura, e para a maioria analfabeta pelo teatro, e hoje foi parcialmente substituída pelo cinema, e depois pela televisão, e hoje pelos games, os videogames. Quem tem filhos sabe da dificuldade, no mundo dominado por imagens e sons, de convencê-los a enfrentar a longa e silenciosa e solitária leitura de um romance. Mas quem ama realmente seus filhos já sentiu pelo menos uma vez o prazer da leitura, não desiste de tentar, e quase sempre tem sucesso. Antes da invenção do direito autoral, em 1910, os cineastas simplesmente roubavam histórias dos livros. Em 1911, Gabriele D'Annunzio vendeu toda a sua obra já escrita e futura para uma empresa cinematográfica italiana. Desde lá, milhares de livros têm sido adaptados para o cinema.
A Bíblia é o livro campeão de adaptações, com incontáveis filmagens. O segundo lugar é de Sir Arthur Conan Doyle, com 260 versões de Sherlock Holmes. Em terceiro lugar aparece Hamlet, com 95 versões. Ele ultrapassou o Frankenstein, que tem 50 filmes. E em quinto lugar está o Drácula, de Bram Stoker, com 40 versões para o cinema. Essa é uma plateia de leitores, mas eu acredito que poucos ouviram falar em Cornel Woolrich. No começo dos anos 50, ele publicou numa revista barata de contos policiais uma história intitulada Tinha que Ser Assassinado. Em 1954, o conto de Woolrich se tornaria um dos maiores clássicos da história do cinema, adaptado por Alfred Hitchcock com o título Janela Indiscreta. Isso não me faz concordar com a divertida afirmação de Hitchcock, que livros ruins é que dão filmes bons. Herman Melville, Thomas Mann, Tomás de Lampedusa, Dashiell Hammett, James Cain eram grandes escritores e seus livros deram ótimos filmes. Shakespeare, para citar o maior dos autores, já foi transformado em muitos bons filmes, em pelo menos 3 grandes filmes. Ram, baseado em Rei Lear, e Trono Manchado de Sangue, baseado em Macbeth, 2 adaptações de Akira Kurosawa, além do Hamlet, de Laurence Olivier. Vidas Secas, Memórias do Cárcere, são grandes obras de Graciliano Ramos, um dos nossos maiores escritores, e também de Nelson Pereira dos Santos, nosso maior cineasta. Mas é certo que a boa literatura não necessariamente dá bons filmes. William Faulkner, ganhador do Prêmio Nobel, além de nunca ter virado um grande filme, trabalhou em Hollywood e foi um roteirista medíocre. Dostoiévski, Kafka, Cervantes, Jorge Luís Borges, Proust, Machado de Assis e Eça de Queiroz ainda não entraram para a história do cinema. A literatura é uma forma de expressão muito mais sofisticada que o cinema, não só pelo seu acesso fácil ao inconsciente alheio, mas também porque começou 5 ou 6 mil anos antes. Se achamos que Cidadão Kane é um clássico, por ter sido seu valor posto à prova do tempo, o que dizer de Homero, Montaigne, Shakespeare e Cervantes? Ele é tão rico que, se quiser, toma leite de galinha. Essa piada está em Satyricon, de Petrônio, tem 2000 anos, mas continua funcionando muito bem. Isso sim é que é um clássico. O cinema e a televisão precisam de bons roteiristas. O mercado está aquecido e talvez haja entre os presentes algum romancista, poeta, ensaísta, contista, disposto a aventurar-se pelas multitelas do planeta. Serão bem-vindos, mas alerto que há muitas diferenças entre a literatura e o roteiro para o cinema. A primeira e mais evidente é que no roteiro toda a informação deve ser visível ou audível. Isso parece uma obviedade ululante, mas quem já tentou fazer um roteiro sabe como é difícil evitar a tentação de escrever João acorda e lembra de Maria. Isso é muito fácil de escrever e muito difícil de filmar. Quando leio um roteiro de um jovem promissor, procuro no texto resquícios de literatura, como um dermatologista examina a pele de seu paciente em busca de manchas, ulcerações, tumores, eczemas ou carcinomas. Sinestesias como um grito áspero, ou metonímias como um bonde cheio de pernas, são casos simples, resolvidos em ambulatório. Mas algumas metáforas podem ser fatais. Uma fogueira que arde sem se ver, ou uma ferida que dói e não se sente, é uma coisa que se escreve, mas não se filma. Palavras como pensa, lembra, esquece, sente, quer ou percebe, presentes em qualquer romance, são proibidas para o roteirista, que só pode escrever o que é visível. A literatura, que a todo momento nos reflete ao pensamento dos personagens, pode utilizar todas essas palavras, mas não necessariamente precisa utilizar todas essas palavras. O que faz com que alguns textos sejam muito mais facilmente adaptáveis para o cinema do que outros. Vejamos 2 exemplos. De Machado de Assis, Dom Casmurro, capítulo 14, A Inscrição. Dei um pulo e antes que ela raspasse o muro, li 2 nomes abertos a prego, assim dispostos, Bento, Capitolina. Voltei-me para ela, Capitu tinha os olhos no chão. Ergueu-os logo, devagar, e ficamos a olhar um para o outro. Confissão de crianças, tu valias bem 2 ou 3 páginas, mas quero ser poupado. Em verdade, não falamos nada, o muro falou por nós. Não nos movemos. As mãos é que se estenderam pouco a pouco, todas as 4, pegando-se, apertando-se, fundindo-se. Não marquei a hora daquele gesto. Devia tê-la marcado, sinto a falta de uma nota escrita naquela mesma noite, e eu poria aqui com os erros de ortografia que trouxesse, mas não traria nenhum. Tal a diferença entre o estudante e o adolescente. Conhecia as regras do escrever,
sem suspeitar as do amar. Tinha orgias de latim e era virgem de mulheres. Estávamos ali com o céu em nós. As mãos unindo os nervos faziam das duas criaturas uma só criatura seráfica. Os olhos continuaram a dizer coisas infinitas. As palavras de boca é que nem tentavam sair. Tornavam ao coração caladas como vinho. Agora eu vou ler um outro trecho de um outro livro, Falcão Maltês, de Dashiell Hammett, traduzido nesta tradução de Cândida Villalva. O Pássaro Preto. A senhora Wonderly, num vestido justo de crepe de seda verde, abriu a porta do apartamento 1001 do Hotel Coronet. Seu rosto estava corado, cabelo vermelho escuro, dividido do lado esquerdo, penteado para trás em onda suave sobre a fronte. Do lado direito estava um pouco desarrumado. Spade tirou o chapéu, dizendo, bom dia. Seu sorriso trouxe ao rosto dela o reflexo de sorriso, mas os olhos, de um azul quase violeta, não perderam a expressão perturbada. Ela baixou a cabeça e disse numa voz tímida, sussurrante, entre, Sr. Spade. A moça conduziu a uma sala de estar vermelho e creme, passando pelas portas abertas da cozinha, do banheiro e do quarto, e pedindo desculpas pela desordem. Está tudo remexido, nem acabei de desarrumar as malas. Pôs o chapéu dele sobre uma mesa e sentou-se num grande sofá de nogueira. Ele sentou-se numa cadeira de brocado de encosto oval à sua frente. A moça olhou para os dedos, trançando-os, e disse, Sr. Spade, eu tenho uma terrível confissão a lhe fazer. Spade sorriu de modo educado. Ela não levantou os olhos e não disse nada. Essa história que eu lhe contei ontem era só uma história. Gaguejou, então levantou o olhar para ele com uma expressão angustiada e amedrontada. Quanto a isso, disse Spade despreocupado, nós não acreditamos muito na sua história. Então, a perplexidade juntava-se agora à angústia e ao receio nos seus olhos. Spade respondeu, nós acreditamos nos seus $200. A quem quiser filmar o texto de Machado de Assis, meu conselho é que desista. Tudo o que há de melhor se perderá na viagem. Seria como levar gelo no bolso para um deserto. A quem quiser filmar o texto de Dashiell Hammett, minha sugestão é que faça o mesmo que fez John Huston. Filme exatamente tudo o que está escrito. Não há nada no texto que não seja visível ou audível. Diz a lenda que o John Huston, quando entrou no estúdio, quis fazer seu primeiro filme, e o produtor mandou ele pegar um livro qualquer que fosse barato de filmar e tal, e ele pegou Falcão Maltês, que já tinha sido filmado 2 vezes, 2 fracassos. E o produtor disse, é uma porcaria, isso aí vai ser um fracasso de novo. E ele disse, não, pode deixar comigo. E tal. E ele deu para a secretária, bateu, pegar o livro, ele deu para a secretária, você bate como se fosse um roteiro. E ela simplesmente datilografou o livro, como se fosse o roteiro, e assim foi filmado, e o filme se tornou um clássico, porque o livro estava pronto para ser filmado. Não podemos escrever algo que não estará no filme. É preciso ser honesto com o filme que nascerá de nossas palavras. Eu coleciono, junto com o Giba Assis Brasil, há muito tempo, frases infilmáveis de roteiros. Nós temos um ranking. E eu vou ler para vocês aqui os 10 primeiros colocados. Nomes e referências foram alterados de modo a não identificar os seus autores, entre eles eu mesmo, um deles. Em 10º lugar, imagine, porque eu sou roteirista, mas eu sou diretor também, então eu muitas vezes vou para o estúdio, quase sempre com roteiros que eu mesmo escrevi, mas eu chego no estúdio com um roteiro na mão, com uma equipe que acordou, tomou café e vamos filmar. O que nós vamos filmar hoje? Em 10º lugar, o time resolve jogar com muita garra e fazer tudo que não fez durante o primeiro turno do campeonato. Em 9º lugar, desesperada, Fernanda faz um enorme esforço para não perder a cabeça. Eu fico imaginando uma atriz, imagina a própria Fernanda Montenegro, mas Fernanda, nesse momento você está desesperada e faz de tudo para não perder a cabeça. Ela talvez segure a própria cabeça, mas não sei o que ela faria. Enfim, ela ia inventar alguma coisa, eu conheço. 8. Rui acorda em seu quarto e descobre que Vani não está lá. 7. João percebe que tem que fingir estar calmo, senão porá todos em risco. Percebe que tem que fingir estar calmo, mas não estar calmo realmente. Enfim. Em 6º lugar, Nelson está desconfiado, foi preso e solto no mesmo dia, isso cheira a armação.
Em quinto lugar, Júlia fica durante 3 dias no quarto. Vai ser uma cena longuíssima. Em quarto lugar, Luiz, cara de pescador. Bom, meu irmão mais velho é pescador, o Cláudio, o Sérgio também. Tem 2 tios pescadores, têm as caras totalmente diferentes. A cara de pescador, eu garanto, às vezes, que não existe. Em terceiro lugar, é uma muito boa, Francisco corre simultaneamente em todas as direções. Isso certamente provocaria no ator um infarte, né? Agora, o senhor, por favor, corra simultaneamente em todas as direções. Em segundo lugar está uma que, como literatura, eu até gosto. Eu realmente gosto. Gabriele, em jejum, vai fazer um aborto. Passa na frente de uma confeitaria e vê um bolo de laranja que dá água na boca. Resolve comer o bolo e ter o bebê. Sai cantarolando uma canção. Como literatura, realmente é bom, é um conto inteiro aqui, assim, mas na cena será uma moça parada na frente de uma padaria e indo embora, não sobrará nada. Essa frase me lembra uma anotação no diário de Kafka. Quinta-feira, Hitler invadiu a Rússia, natação à tarde. Talvez seja a única pessoa do planeta capaz de nadar enquanto Hitler invadia a Rússia. Seria o Kafka. E, em primeiro lugar, a minha preferida, eles não percebem, mas estão se envolvendo emocionalmente. Pô, se nem eles percebem. Imagina minha mãe lá em casa vendo a TV, mas ela não vai perceber nada que eles estão se apaixonando, se nem eles percebem. Lembre-se, é claro, que o roteirista pode usar qualquer palavra fora das rubricas, nos diálogos, narrações, letreiros, legendas. Aqui falamos de palavras perigosas nas rubricas. Eu fiz um checklist de palavras proibidas em roteiros, que quando algum jovem me entrega um roteiro, eu digo, olha, veja se nas tuas rubricas, no teu roteiro, tem alguma dessas palavras aqui. Se tiver, tu marca e reescreve. Se ela puder sair, se a cena continuar valendo, está tudo certo. Se a cena não faz sentido sem ela, você tem que reescrever a cena porque ela está com um problema. Palavras ou expressões perigosas nas rubricas de um roteiro. Palavras que exprimem não existência. Sem, não há, não tem, não está, ninguém está. A imagem tem uma enorme limitação. Ela não pode dizer eu não sou. O Gombrich explica isso muito bem num ensaio dele, Meditações sobre um Cavalinho de Pau. Ele diz o seguinte: a imagem não pode afirmar a inexistência da coisa representada. Mesmo que René Magritte brinque com essa impossibilidade ao desenhar um cachimbo e, sob essa imagem, escreva: isto não é um cachimbo. Para afirmar uma negação, Magritte precisou usar palavras. A frase Rui acorda e Vani não está no quarto era minha. Eu escrevi essa fala para um episódio dos Normais, uma série que era escrita pelo Alexandre Machado e a Fernanda Jung, e eu escrevi Rui acorda e Vani não está no quarto. Vani não está no quarto, eu também não estou no quarto, nenhum de nós está no quarto, Lionel Messi não está no quarto. Não está, não é filmável. Isso é resolvível de milhões de maneiras. Normalmente, na dramaturgia mais ligeira, mas é resolvido no diálogo, né? Vani foi embora. Muita gente fala sozinho. Nas novelas, as pessoas falam muito sozinha, né? O Paulo Betti me disse uma vez numa novela que ele já tinha ido 6 vezes na janela dizer ainda hei de conquistar a fazenda Ouro Verde. Toda semana ele dizia isso. Ele, ainda hei de conquistar a fazenda Ouro Verde. Enfim, não está... Não dá para filmar, mas pode dar excelente literatura. Aliás, eu copiei uma frase que eu adoro, do Grande Sertão Veredas, que é Medeiro Vaz, depois de não dizer nada, deu ordem de seguida. Depois de não dizer nada é um negócio maravilhoso, né? A gente pode usar qualquer coisa. Depois de não dizer nada, né? Enfim, é um tempo, né? É um tempo. Depois de não dizer nada é um tempo. Maravilhoso, mas não dá para filmar isso, né? Palavras que exprimem relações não visíveis. De, no sentido de pertencer de alguém ou de alguma coisa. Seu, sua, dele, filho dele, marido de, o bairro onde, a cidade na qual. Palavras que exprimem duração de tempo, longamente, alguns dias, horas a fio, sem demora. Fazer sentir o passar do tempo é uma das ciências do roteiro. Dramatizar passagens de tempo sem recorrer a clichês
é sempre um desafio a ser enfrentado. Palavras que exprimem ordem não visível. Depois, de repente, então, antes de. Eu leio muitos roteiros cheios de então. Muitos. Então ele subiu, então ele abriu a porta, então ele subiu a escada, então ela chegou, então. Eu costumo dizer que num filme tudo acontece. Então, de repente, depois e antes de algo, sempre. Né? Palavras que exprimem mudança não visível, no lugar de, ao invés de, ao contrário, diferente. Já peguei um roteiro onde, ao contrário do que fazia todo dia, João chegou de bermudas no trabalho. Mas como é que eu vou saber que ele não fazia isso todo dia? Ninguém saberá. A não ser que alguém fale. Né? O senhor nunca vê o trabalho de bermudas? Enfim. Palavras que exprimem quantidades subjetivas. Vários, muitos, alguns, bastante. Se você escreve no roteiro alguns homens estão na praia, o produtor vai lhe perguntar se alguns são 6 ou 36. E o que é mais provável, vai decidir por conta própria que são 5. Palavras que exprimem qualidades não visíveis do espaço. Longe, ermo, distante, afastado, vizinho. Palavras que exprimem qualidades não visíveis da matéria. Áspero, pegajoso, gelado, quente, leve, pesado. Palavras que exprimem faculdades cognoscitivas, e aqui a lista é grande. Pensa, lembra, não lembra, esquece, ignora, descobre, percebe, não percebe, entende, sem entender, provando que, como se, acha que, parece, com ar de, porque, já que, imaginando que, supõe, deduz, conclui. Palavras que exprimem faculdades volitivas, quer, sente, deseja, pretende, sem querer, por obrigação, por acaso. Palavras que exprimem operação afetiva não visível, amar, apaixonar-se, sentir falta, com saudade, não confundir com emoções visíveis, como triste, alegre, furioso, surpreso. Além dessas palavras invisíveis, o roteiro deve evitar também, em suas rubricas, expressões redundantes ao ato cinematográfico, como câmera, câmera mostra, vemos, o espectador vê, o público vê. É muito comum vemos. Vemos é constante nos roteiros. Vemos um cachorro na calçada, vemos uma pessoa subindo a escada. No filme, tudo vemos. Né? A segunda diferença fundamental, que também diz respeito à natureza dessas linguagens, é que o texto literário, ou mesmo o texto dramático, conta com a indispensável colaboração da imaginação do leitor. A ideia de fé poética, da suspensão da descrença, é perfeitamente descrita no prólogo de Henrique V de William Shakespeare, aqui na tradução de Beatriz Viegas Faria. Porém, perdoai, damas e cavalheiros, os espíritos rasos e não elevados que ousaram, nesse tablado que não é digno de vós, apresentar tema tão grandioso. Poderá esse escasso espaço conter em si os espaçosos campos da França? Fazei render as nossas imperfeições com os vossos pensamentos. A metamorfose de Kafka começa com a seguinte frase: ao despertar, após uma noite de sonhos agitados, Gregor Samsa encontrou-se em sua própria cama transformado num inseto gigantesco. Essa frase, talvez a melhor primeira frase da história do romance, disse tudo o que é preciso saber para que a história comece. Cada um de nós, leitor, imaginou a sua própria cena. O escritor nos informa apenas aquilo que ele julga ser necessário. O leitor imagina todo o resto. Já os cineastas e os roteiristas precisam fazer grande parte do trabalho do leitor. Que tipo de inseto é? Uma barata? Um cascudo? Qual a cor do inseto? É uma cama de madeira ou de metal? Qual a cor das paredes do quarto? Como é a luz do quarto? Há uma janela? A luz entra pela janela? Através da persiana ou através das cortinas? Como é o piso desse quarto? É de madeira ou está coberto por um tapete? A cama tem lençóis? Há outros móveis no quarto? Mesmo que muitas dessas perguntas sejam respondidas na sequência do livro, o cineasta precisa imediatamente tomar essas decisões adiadas pelo autor. Lendo, cada leitor cria suas próprias imagens, sem custo de produção, limites impostos pela realidade. É natural que se decepcione quando veja as imagens criadas pelo cineasta e diga: gostei mais do livro. A ordem a que as informações são liberadas no cinema ou na literatura pode ser inteiramente distintas. Lembro de um texto do livro de Raymond Chandler, um dos mais filmáveis e filmados dos roteiristas, em que o detetive Philip Marlowe descreve sua entrada numa casa.
Subi na cerca e quebrei a janela com um chute. Agora é só enfiar a mão e soltar o ferrolho. O resto foi fácil. Entrei e empurrei as cortinas para longe do meu rosto. As 2 pessoas que estavam na sala ignoraram minha presença, embora só uma delas estivesse morta. Havia uma espécie de plataforma baixa numa das extremidades da sala e nela uma cadeira alta na qual a senhora Carmen Sternwood estava sentada, sob um alaranjado chale de franja. Os olhos estavam arregalados. O negro da íris havia devorado as pupilas. Eram olhos loucos. Ela parecia estar inconsciente, mas sua postura não era da inconsciência. Tinha o ar de quem acha que está fazendo uma coisa muito importante e está se saindo muito bem. Usava um par de longos brincos de jade. Eram bonitos, deviam ter custado uns $200. Não estava usando mais nada. Tinha um belo corpo, pequeno, elástico, compacto, firme, arredondado. À luz do abajur, sua pele tinha um brilho sedoso de uma pérola. Olhei-a de alto a baixo, sem vergonha nem desejo. Como moça nua, para mim ela nem estava lá. Era apenas uma pateta. Para mim ela nunca passara de uma pateta. Parei de olhar para ela e olhei para Geiger. Ele estava de costas no chão, perto da franja do tapete chinês. À primeira vista, pude constatar que nenhum dos 3 tiros que eu ouvira tinha errado o alvo. Ele estava mortíssimo. Essa tradução é do Paulo Henriques Brito. Em 1974, ele traduzia para brasilense. Um grandíssimo poeta. O texto de Chandler nos surpreende e hipnotiza pela riqueza de descrição, algo que a câmera fará muito bem, mas também pela variedade e ordem das informações, hierarquizadas para gerar espanto. Chandler primeiro nos informa que há 2 pessoas na sala, depois que uma delas está morta, depois que uma delas é uma mulher, depois que ela está viva em transe e depois que está nua. A adaptação dessa cena para o cinema, ao revelar simultaneamente a existência de uma mulher e de um homem, o fato dela estar nua e o fato dele estar morto, poderia perder o caráter surpreendente das escolhas do autor. Howard Hanks, que fez o filme, conseguiu manter o crescendo narrativo com um longo movimento de câmera em plano fechado, passeando pela cena, mas parte das surpresas se perderam. Quando jovens estudantes me dizem que pensam em fazer cinema, sugiro sempre que leiam muito e leiam bons livros, pois o fato é que, por mais que admiremos o poder do cinema, é preciso reconhecer que ele cria imagens, mas a leitura cria imaginação. O terceiro aspecto técnico a ser considerado é que o cinema, como a música, é uma forma de expressão em que o tempo de apreensão das informações é definido exclusivamente pelo autor. Cada um de nós estabelece o próprio ritmo de leitura. Cada um de nós passa o tempo que quiser observando um quadro. Mesmo no teatro, o ator pode esperar que o público pare de rir de uma piada para dar sequência ao texto. Mas um filme de 1h e 32 minutos é visto por qualquer espectador em 1h e 32 minutos. O roteirista precisa levar isso em conta. E a regra é que um roteiro lido em voz alta deve ter a duração do filme, portanto, não se pode descrever longamente ações breves, nem brevemente ações longas. É o filme que nascerá do roteiro que determina por quanto tempo observaremos cada detalhe de uma cena. A descrição da cena no roteiro estabelece o ritmo e a duração do filme. A literatura pode nos fornecer os elementos para criar esse ritmo, como nessa descrição da tediosa rotina de Emma Bovary e seu marido. Mas era sobretudo às horas da refeição que ela não aguentava mais. Nessa pequena sala do andar térreo, com a estufa que fumegava, a porta que rangia, os muros que gotejavam, as lajes úmidas. Toda a amargura da existência parecia-lhe servida no seu prato, e como a fumaça do cozido, subiam do fundo de sua alma, como em outras baforadas de enjoo. Carlos era vagaroso ao comer. Ela mordiscava algumas avelãs, ou então, apoiada no cotovelo, divertia-se a fazer riscos com a ponta da faca na toalha. Uma vez eu estava escrevendo uma cena que tinha 3 personagens em cena. Tinha 3. E um saía. E os outros 2 continuavam na cena. E é sempre chato tirar alguém e botar alguém em cena. O Billy Wilder tem uma regra maravilhosa. Ele diz, trate as cenas como festas. Chegue tarde e saia cedo. Cenas boas, você tem que chegar à cena já começada e sair embora da cena antes que ela fique chata, né? Então, tirar alguém de cena é sempre
Bem, estou indo, preciso passar no banco, vou deixar vocês aí, é um negócio chatíssimo. E eu estava tentando tirar aquele personagem de cena e não sabia como. E aí, enfim, não sei porquê, um tempo depois, não estava nessa assim, quando eu fui ler uma coisa do Machado de Assis, que eu não me lembro o que era, não sei se eu não conto o que era. E tinha uma cena assim, 3 personagens, um saía. E ele disse o seguinte: quando ficamos sós, quando ficamos sós, que ideia maravilhosa, 3 palavras só. Quando ficamos sós, já tirou o cara, já não está mais ali. Mas, claro, eu não preciso tirar de cena, eu posso botar os 3 na sala, de roupa, conversando e tal, e corta para o casal no banheiro, escovando os dentes, e o outro já foi, né? Quando ficamos sós, obrigado, Machado de Assis, e fiz a cena assim, dividi a cena em 2, né? Enfim, a literatura, ela tem os elementos, ela tem muitos elementos que nós, o cinema, podemos assim, mas a literatura fez assim desde sempre, né? No livro, um livro que eu acho extraordinário, que é o Mimesis, do Erich Auerbach, um livro que eu leio e releio sempre, e ele vai contando a representação da realidade na literatura, e começando com Homero, e o Homero já começa com um mídia res, aquele que ele inventou de começar a história no meio da conversa. É o que o 007 faz, é o que o Indiana Jones faz, começa o filme lá em cima, né? Porque ele dizia, não se deve contar a guerra de Troia do começo do nascimento de Helena, começa já no meio da história. E a gente faz isso, e todas as séries hoje começam com a cena 1, incrível, já está no meio da cena e tal. Então, a literatura, ela já fez todos esses problemas que a gente enfrenta no cinema, a literatura já passou por isso há mais tempo, né? Existe ainda uma outra diferença entre a literatura e a dramaturgia, aí incluído o cinema. Essa diferença é descrita por Jean Paris em seu estudo sobre Shakespeare. O dramaturgo é, por vontade própria, um inimigo da singularidade. Seus romances, os poemas, as memórias e os diários íntimos levam o escritor a se considerar como fim. O teatro, por sua vez, o compele a afastar-se, esquecer-se de si mesmo, a transformar-se. Nada menos adequado às confidências do que essa arte, na qual ninguém se conhece senão através de uma centena de máscaras. Eu adaptei para a TV e para o cinema, e eu fiz a lista. Por causa desse convite, eu disse, quantos filmes eu fui fazer a lista? Eu adaptei 34 autores já, para a TV e para o cinema. E todos eles... Para a literatura também, no Shakespeare. Sim. Eu cometi um romance baseado numa peça de Shakespeare, Trabalhos de Amor Perdidos. Que foi uma experiência estranhíssima escrever um romance, porque eu sentei lá e disse assim, pode chover muito, pode chover, não há nenhum problema em chover num romance. Eu, quando brincava, às vezes com os produtores na Globo, eu dizia, olha, se vocês me incomodarem, eu escrevo aqui chove, viu? Para mim são 5 letras, para vocês é uma encrenca terrível. E aí, escrevendo romance, podia chover, eles foram para Nova York, foram para Dinamarca, andaram pelo mundo, aconteceu de tudo, né? Era uma beleza. Não tem custo de produção nenhuma, a gente pode inventar o que quiser, e é só escrever. Mas, claro que eu adaptei Agosto, do Rubem Fonseca, por exemplo, que não só estava muito próximo de ser filmado, porque não só porque acho que ele gosta muito de cinema e foi roteirista e escreve de maneira muito visual, né? Ação, coisas que acontecem, né? E já adaptei Clarice Lispector também e para Machado de Assis no Alienista. Machado tem vários contos filmáveis, né? Chinela Turca é um que eu gostaria muito de filmar, aquela história é incrível. O Enfermeiro já foi filmado muito bem, mas muita coisa... Hein?
turca é uma... A chinela turca é uma maravilha. O cara vai ouvir a conversa do amigo e sonha, acorda, e acontece 1 milhão de coisas. É uma aventura, caríssimo. Aquele filme é caro. Aquele filme é bem caro. Mas, enfim, então cada autor tem uma dificuldade diferente, um problema diferente e soluções diferentes. A gente tem que tratar sempre a obra como a base, mas com algum desrespeito sempre, né? Tu tem que desrespeitar de alguma maneira o que o cara escreveu para poder respeitar o espírito da obra e voltar ao que ela tem de essencial, né? O Mambembe, falasse do Arthur Azevedo, a gente fez. A peça tem 34 personagens, nós filmamos com 7. Transformamos aqueles 34 em 7. Enfim, tem muitas adaptações. E tem coisas curiosas que eu descobri fazendo também. Por exemplo, no livro No Agosto, do Rubem Fonseca, tem um personagem, o Marcos, que é muito, muito importante nos primeiros 4 capítulos. Muito importante. E no 5º ele some e não aparece mais. Isso no livro, acho que não chega a ser um problema. Mas numa minissérie é um problema gravíssimo. O que nós vamos fazer com o Marcos Winter, que é o autor, o ator que estava fazendo o personagem até o 4º episódio? Quer dizer, as pessoas vão sentir falta daquele ator, né? Então, aquele personagem ele tem que ser resolvido. Então, nós tivemos que matá-lo. Tivemos que jogá-lo do 8º andar de um prédio, em cima de um carro. E o Rubem, que era nosso... a gente tem uma correspondência enorme com ele, trocava... Ele era nosso consultor, né? Porque o personagem, né, do policial é ele com a idade dele. Ele realmente entrou no palácio quando o Getúlio tinha acabado de se matar. Então a gente perguntava para ele, olha, o que aconteceu aqui? Ele era nosso consultor, né? E quando a gente falou disso para ele, olha, nós temos que resolver o cara lá, o que a gente faz com ele? Daí nós escrevemos a cena que ele morria, ele aceitou, e, enfim, jogamos o cara de um prédio, uma boa cena. Enfim, então cada livro tem uma peculiaridade que a adaptação requer uma ou outra solução. Eu acabei de filmar agora o meu primeiro filme que eu dirigi, adaptado de um livro, porque todos os meus filmes, longa-metragem, eu fiz muitas adaptações para a televisão e algumas de curta-metragem, mas longa-metragem é a primeira vez que eu filmo um texto que não é meu, que é o Rasga Coração, do Oduvaldo Viana Filho. Acabamos de filmar agora, o filme estreia agora em outubro, no Festival de São Paulo, depois no Festival do Rio. E há muito tempo que eu queria filmar o Rasga Coração. Há uns 10 anos já que a gente falava. Essa peça, para mim, ela foi muito marcante. Eu assisti ela em 78, em São Paulo, 79, com o Raul Cortez, Ari Fontoura. E eu vi a Aninha um personagem extraordinário, assim, porque ele era um jovem, talentosíssimo, morreu muito, muito jovem, né? Foi o primeiro cara, assim, a primeira manifestação artística contra a ditadura militar foi do Vianinha, no Opinião, né? O Arena Canta Zumbi e Canta Bahia também. Enfim, e ele era um cara que morreu escrevendo Rasga Coração, terminou ditando para a mãe a peça, né? E, ao mesmo tempo, ele fazia A Grande Família na TV Globo e fazia o Rasga Coração. Ele era se filiou ao Partido Comunista com 15 anos, nunca andou de táxi, porque dizia, o povo não anda de táxi, eu não ando de táxi, ele só andava de ônibus. E, enfim, era um cara muito brilhante. Mas não tinha como filmar, não tinha muito sentido fazer o filme há algum tempo. Mas a história do filme, da peça, é a história de um pai, Manguari Pistolão, que é um sujeito de esquerda, funcionário público, desiludido com a política, que não consegue entender o filho, que acha que a política não serve para nada, que a política não, é uma coisa podre, que o negócio é invadir escola e tomar escola, que a política... Parece que ele escreveu ontem isso, né? A sensação que me dá é que agora ficou extremamente atual, de novo, assim. Então, a adaptação foi bastante simples em termos de cenas. A época foi mudada, e um personagem, principalmente, que é o Lorde Bundinha, que era o personagem vivido pelo Ari Fontoura na peça, era um
um doido, boêmio, alcoólatra, viajandão, doidão dos anos 50. E a gente passou para os anos 70. Ele passou a ser essa gíria, toda a conversa do Bundinha, foi o trabalho maior de fazer. Mas as cenas são basicamente as mesmas. O filme tem 92 cenas e só uma não é do livro. Todas as outras cenas têm o equivalente exato do livro. Então, alguns livros, e claro, teatro, quando está trabalhando com teatro, na toa que Shakespeare é tão adaptado, já está com os diálogos prontos, isso ajuda bastante, muitos diálogos prontos. Então, a convivência da literatura com o cinema, a viagem de um mundo para o outro, às vezes é mais fácil, às vezes é mais difícil, e às vezes é totalmente impossível, e era melhor deixar em paz, né? Quando nós fizemos a Hora da Estrela para a televisão, para a série Cena Aberta, fiquei muito feliz com o resultado, foi bacanérrimo, com a Regina Casé, enfim. E a família da Clarice, o filho, me mandou uma carta gentilíssima, colocando à disposição a obra dela, se a gente quisesse filmar. E desde então eu procuro algo e acho que não dá para filmar aquilo. Acho muito difícil de filmar a Clarice, acho muito difícil. Acho que aquilo não é filmável, o essencial não é visível, não é a ação que interessa, enfim. Estou procurando ainda, talvez encontre alguma coisa que possa contribuir de algum jeito. Bom, para terminar minha conversa, que já está muito comprida, uma última história. Em 1966, o fotógrafo, pintor, antropólogo americano Saul Worth, ele propôs aos índios Navarro que fizessem um filme retratando a sua própria cultura. Para isso, ele procurou um dos chefes da tribo. O chefe ouviu atentamente a proposta, explicada por um intérprete, e perguntou: fazer filmes fará algum mal aos carneiros? O Worth garantiu que não, o filme não faria nenhum mal aos carneiros. O chefe Navarro perguntou então: fazer o filme fará bem aos carneiros? O Worth teve que admitir que não, que o filme não faria nenhum bem aos carneiros. O chefe, depois de pensar um pouco, perguntou: então, para que fazer filmes? Eu falei muito sobre as diferenças entre o cinema e a literatura. E eu quero terminar falando do que eles têm em comum. A arte de observar, escutar, lembrar, imaginar, sentir, pensar, todas essas coisas que parecem infilmáveis, misturar tudo isso e transformar em algo que possa ser compartilhado. Stravinsky diz: a arte requer comunhão. Fazemos filmes e livros na certeza de que eles podem mudar o mundo, porque eles podem, quem sabe, mudar as pessoas. E, na pior das hipóteses, não farão nenhum mal aos carneiros. Jorge, em nome dos carneiros, eu queria lavrar um pequeno protesto, mas, afora isso, foi muito bacana tudo que você disse, sobretudo no momento em que a palavra narrativa voltou à moda e que cada um de nós tem não apenas talvez o direito, mas também o dever de interpretar a própria realidade, a própria circunstância. Então, foi uma alegria ver uma pessoa se referir ao próprio trabalho de uma maneira tão criativa e delicada e humorada. Muito obrigado, Jorge Furtado. Boa noite. Tenho que lembrar vocês, tenho que lembrar vocês que haverá um encontro semelhante na próxima semana com Aderbal Freire Filho, nesse ciclo, coordenado por Ana Maria Machado. Então, estamos à espera de vocês, quinta-feira próxima. Sim, e haverá depois disso um outro encontro. Não sei se estou consultando minha coordenadora para saber se eu devo também anunciar os próximos encontros. Teremos em seguida Maria Adelaide Amaral
E, para encerrar o ciclo, teremos o Cacá Diegues aqui presente, novo acadêmico, para quem também sugiro uma salva de palmas. Muito obrigado, boa noite. Jorge, brigadíssimo.